Desde 2013, eventos que concentram muitas pessoas no estado de São Paulo são realizados com o pagamento prévio da taxa de fiscalização em serviços diversos. O tributo é cobrado porque existe uma lei estadual que obriga o ônus antecipadamente ao Estado. Sobre o assunto, a Rádio Justiça conversa com o advogado tributário Flávio Sanches. Doutor Flávio, explica melhor o que significa essa taxa de fiscalização e serviços diversos e muito obrigada pela sua participação na Rádio Justiça. Imagina, eu que agradeço. Essa taxa de fiscalização de serviços diversos, ela foi instituída em 2013 pelo governo do estado de São Paulo, buscando uma retribuição por serviços prestados pelo Estado de forma específica e divisível, como toda taxa tem que ser. E ali, então, naquela lei de 2013, que é a 15.266, há um rol enorme de serviços. Não é só o de policiamento, tem serviço de trânsito, tem serviço de vigilância sanitária, entre tantos outros, e que ela prevê lá toda a dosimetria, os valorzinhos que você vai somando na hora que você toma o serviço. Para evento esportivo, e não precisa ser apenas isso, o que acontece é que você comunica a organização do evento para a polícia militar, e a Polícia Militar ela é obrigada, por conta dessa lei, a mandar um boleto. Esse boleto ele antecede a realização do evento e está relacionado àquilo que eles montam como o efetivo que eles vão disponibilizar. Então, trazendo isso para o plano de uma partida de futebol, o time tem a obrigação de avisar diversos órgãos, entre eles a Polícia Militar, mas também o órgão de trânsito, etc. Mas no que diz respeito à Polícia Militar, vai ter sido feita uma estimativa de público. Essa estimativa de público é que faz com que ele direcione e fale, não, vai ter tantos homens da polícia, tantos alimentos que eu vou precisar. Ele vai abrindo ali como se fosse uma planilha que vai dar um resultado final, e o custo de cada coisinha dessas está dentro do anexo dessa lei. O problema é que a Justiça já reconheceu que não é divisível um serviço desse. Você imagina que um público de 30 mil pessoas, 30 e poucas mil pessoas, ela vai ter um policiamento X, que inclusive é igual para 30 mil, ou 31 mil, ou 32 mil, e você sabe exatamente que não é um policiamento divisível. Ela não é para ela é para um universo de torcedores e não para um torcedor em específico, cada torcedor em específico. Então, e por que acontece isso? Porque, não raro, os entes tributantes, quem tem a competência constitucional de criar e cobrar tributo, ele acaba indo para lados como das taxas para fazer um reforço de caixa. Quando, no mais das vezes, os impostos é quem deveriam ser a fonte de orçamento para poder pagar tais coisas. Tanto que a taxa de policiamento não vai para a Polícia Militar, ela vai para o Tesouro. Então, ele é um reforço de caixa indevido. Flávio, a maioria das queixas, então, são dos times de futebol, que inclusive já conseguiram na Justiça o direito de não pagar a taxa. Isso. Você imagina que muitas vezes para outros eventos, outras atividades do dia a dia, que você possa eventualmente ter a cobrança dessa taxa, pode ser que o valor, primeiro pode ser que seja um evento isolado, de repente pode ser que o valor seja reduzido a cada vez que se utiliza, de forma que não se torna muito atraente para alguém ficar discutindo tal coisa. Mas para um time de futebol, toda quarta e todo fim de semana, né? Então, 2 vezes por semana você vai ter o evento, tudo bem, é só para quando você é mandante, então isso já reduz pela metade disso que eu estou dizendo. Mas é muito jogo de futebol, e a somatória de todos eles acaba que dá uma cifra bastante elevada, que não resta outra opção para uma pessoa que gerencia e organiza as suas atividades, de levar isso ao Poder Judiciário. Times menores do interior do estado de São Paulo, acaba que muitas vezes tem um público muito
muito reduzido e a taxa ainda assim não é baixa, vamos dizer, R$5.000 por jogo, sendo que às vezes não tem 2.000 torcedores. Então, isso faz com que a taxa fique muito pesada para um time pequeno e para o time grande pode parecer que uma arrecadação, uma bilheteria mais elevada pudesse custear isso, mas de toda sorte ele tem um custo elevado para a organização das suas funções, da agremiação, e aí não pode, um bom gerenciamento não pode deixar que uma taxa seja cobrada sem respaldo na Constituição. Nós estamos conversando com o advogado tributário Flávio Sanches sobre o pagamento da taxa de fiscalização em serviços diversos. O tributo é cobrado porque existe uma lei estadual em São Paulo que obriga todas, por exemplo, as equipes de futebol a arcar com ônibus antecipadamente ao Estado para disputar um jogo. O senhor acredita que a demanda na Justiça vai aumentar e que os questionamentos irão permanecer até que a lei seja considerada, por exemplo, inconstitucional? Sem dúvida. No fundo, o que acontece é exatamente isso. Já há um precedente por parte do Supremo Tribunal e isso também foi avaliado por parte dos times que já estão em juízo, porque também não é a vontade dos times partir logo para o judiciário. Acho que de ninguém hoje em dia. Acho que há uma noção de que quanto menos litigiosidade tiver, melhor para o dia a dia. Mas, com base em precedentes sólidos, é aquilo que eu havia dito, né? Você não pode ignorar a existência e deixar de discutir. Então, já tem times tanto menores quanto maiores, eu patrocino algumas dessas ações e eu antevejo que é o caminho que todos os times vão trilhar, muito por conta dos precedentes. Aí vai ser inevitável, à luz do precedente do Supremo, que essa legislação seja retirada do sistema normativo, especialmente naquilo que tange a taxa de policiamento, porque, lembrando, como eu disse, há diversas taxas cobradas no anexo dessa lei, algumas delas não necessariamente inconstitucional. Bom, se o evento é privado, mas é necessária a presença da Polícia Estadual para garantir a segurança, é de fato uma questão bastante delicada. Qual seria, então, uma sugestão viável? Pois não, sem dúvida. A hora que você dá causa à necessidade de um efetivo policial, você acaba trazendo uma noção de que eventualmente você pudesse ter necessidade de custear aquilo. Acontece que não é por taxa. O orçamento anual do Estado prevê custos com segurança pública e o policiamento ele é feito fora do estádio, nos entornos e toda a atividade que acontece nas ruas num estado como o nosso e que tem os impostos recolhidos antecipadamente, como por exemplo o ITCMD, o ICMS e tantos outros impostos que se somam à nossa carga tributária, você tem eles recolhidos, somados no Tesouro e que fazem frente ao orçamento do Estado. E naquilo que compõe a segurança pública, certamente vai ter a previsão de que para todo e qualquer evento ou atividade que aconteça nas ruas, ela vai ter o correspondente efetivo. Então, é nos impostos, a resposta está nos impostos. Acho que o bom gerenciamento e destinação dos impostos, considerando a arrecadação que o Estado tem, deveria ser suficiente. Nós conversamos com o advogado tributário Flávio Sanches sobre o pagamento da taxa de fiscalização e serviços diversos. O tributo é cobrado porque existe uma lei estadual em São Paulo que obriga o ônus antecipadamente ao Estado em caso de eventos que concentram muitas pessoas. Muito obrigada pela sua participação e informações na Rádio Justiça. Eu que agradeço.